Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um programa Neon na TV. É um prazer e uma honra ter todos vocês aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre condomínios, novos empreendimentos e seus desafios, né? E para falar sobre isso, eu estou trazendo aqui hoje o Bruno Patriani, que é presidente da incorporadora e consultora Patriani, que já tem 8 anos de atuação, 10 anos de fundação, 14 condomínios entregues e com 9 canteiros de obras em andamento. Tenho certeza que o Bruno tem muito a contribuir aqui conosco hoje. Bruno, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Primeiro quero agradecer, né, por você estar aqui presente, aliás, num dia como hoje, que eu sei que você estava no interior, correu, chegou aqui para cumprir esse compromisso conosco. Então, muito obrigado e, antes de tudo, gostaria que você se apresentasse para nós, para quem está nos vendo. Bacana, Fábio. A gente que agradece o espaço, a Patriani agradece, eu agradeço o espaço que o Fábio está dando, que a Empírios TV está dando, que a Neon está dando. É sempre bom poder falar um pouquinho de vocês. Sou Bruno Patriani, CEO da construtora Patriani. Temos, como o Fábio disse, 8 anos de atuação, alguns canteiros em obra, estamos construindo nossa sede, formamos nesse ano de pandemia e aproveitamos para ir às compras, formamos um land bank bacana. E acho que o nosso principal legado aí é a nossa preocupação com os clientes, que a gente vai falar um pouquinho. Eu estava no interior até agora, estava em Atibaia, e super bacana. Nós já lançamos um prédio lá em Atibaia. Sim. Em 2016, no meio do impeachment da Dilma. Nossa. E lá nós vencemos 4 barreiras, né? A primeira foi essa de cara, um cenário econômico político bem desfavorável. Sim. A cidade não conhecia o que era um lançamento na planta, né? Você vender algo para entregar depois de 3 anos. Não sabia o que era 173 salas comerciais no mesmo espaço, no mesmo terreno. Era muita sala. Atibaia não tinha nenhuma sala comercial nesse perfil. Nós lançamos de cara 170 salas comerciais. E a gente acredita muito que o marketing baseado na marca que nós já tínhamos, hoje a gente tem um pouquinho mais de história para contar, mas um marketing bacana, assertivo nos clientes, contando um pouquinho da marca, foi o que ajudou a gente a vender. E a gente vendeu o prédio todo, 173 salas em 15 dias. No meio do impeachment da Dilma, putz. Num cenário totalmente adverso, né? E com esse resultado. E é interessante, acho que isso vai até de encontro com a primeira coisa que eu gostaria de perguntar aqui para você. Numa recente reportagem do Valor Econômico, o seu pai, o Sr. Walter Patriani, né, ele afirma o seguinte: somos obstinados por marca. O consumidor confia em marcas conhecidas. O que é essa obstinação pela marca, né? Ela representa em resultado para o cliente da Patriani? Fabião, todos os nossos prédios nós assinamos Patriani. Tem um motivo para isso. O Walter tem um legado grande já, foi o executivo mais antigo da CVC Turismo e saiu de lá tem um tempo já. Ele falou, bom, eu tenho um nome num setor. Será que o outro setor absorveria colocar um nome que agregaria mais responsabilidade para a gente, para nós, Patriani? E essa foi a ideia. Foi poder falar para o cliente que, olha, já temos uma história, já temos um legado, já temos um passado em outro setor. A gente não vai colocar a perder tudo aqui. Então, sim, confia na gente, compra um apartamento que a gente vai entregar o melhor lar da sua vida. E na época, nós entregávamos até apartamentos mais vazios, normal como o padrão do mercado. Sim. Vem vindo. E nós estamos completando mais o apartamento. Hoje a gente já entrega com piso, com box, com aquecedor, temos um setor de personalização forte que desequilibra a venda, isso é super bacana. Depois até posso detalhar ele um pouquinho. Mas esse fator marca, nome, o cliente, por que ele trocaria? Por que você, Fábio, pegaria 500 pau, 600 mil reais, 700 mil reais, que seja 300, 1 milhão e 300? Uhum. Por que você tiraria de um grande banco, de um Itaú da vida, de um Santander da vida, de um banco gigante, para colocar numa empresa que você não confia, não conhece, não sabe os valores, não sabe o que ela poderia fazer para você de bom? Então pra gente, porque o nosso maior concorrente não é outra construtora, é o banco. É o cliente tirar o dinheiro que ele guardou durante uma vida e colocar em algo que ele confie. Então, tanto que a gente fala lá onde dentro... ele vai encontrar essa segurança, né? Tanto que a gente fala lá dentro muito isso. Quem deve alguma coisa na mesa de negociação, no stand de venda, é a Patriani para o cliente, né? Não é o cliente para a Patriani. Ele está dando um ato, a primeira parcela forte, né? Depois de 30, 60 e 90 fortes. E a gente está dando um contrato para ele de 50 páginas. Chato pra caramba, ninguém lê aquilo, certo? Ninguém nem lê, o cliente não lê aquilo. Leva para o advogado lê. Sim, sim. E a gente tem o compromisso de mostrar para o cliente onde que ele está colocando o dinheiro. Então acho que é um pouquinho disso, é contar um pouquinho a nossa história. E tanto que a gente falou no valor, essa é a nossa obstinação pela marca. É um setor tradicionalíssimo,
né? Nós temos 8 anos. As grandes construtoras da IWC têm 50 anos, 60 anos. As de São Paulo também. Então, a gente mais novinho, essa é a busca da gente também pegar a nossa fatia de share, aí, nosso share no mercado imobiliário, e acho que a gente está conseguindo fazer isso por conta de alguns valores. Sem dúvida, com certeza. Nós vamos falar um pouquinho aqui. Um dos grandes desafios, Bruno, de um projeto, né, é sempre poder manter esse projeto atual, né? E aí você até me corrija aí se eu estiver enganado. Entre o lançamento e efetivamente a entrega, vai aí no mínimo 2 anos, né? Então o projeto é feito de uma certa maneira e até que se faça essa entrega, talvez aí no meio do caminho ocorram algumas mudanças. Como que a Patriani vê essa entrega do projeto e manter tudo aquilo que foi prometido, né? E quais são os diferenciais tecnológicos desses projetos? Olha, a gente mexe. O projeto na Patriani lá é vivo. E não é porque a gente aprovou alguma coisa na prefeitura ou vendeu alguma coisa que a gente não mexe. Claro, aí que eu acho que a gente faz um pouquinho de diferença, assim, para melhor. Então, por exemplo, seu celular não vai ser o mesmo daqui 2 anos. O celular, a cada mês, aparece alguma ferramenta nova. Carro, a gente já fala em carro a energia elétrica. Sim. Nos Estados Unidos já existe carro a hidrogênio, que é o Mirai, da Toyota. Você imagina, um carro a água. É coisa de louco, né? Se for pensar que hoje aqui a gente sofre ainda com o preço da gasolina. Sim. Mas eu acho que o nosso desafio, ainda mais das construtoras que constroem bens duráveis eu digo de 30 anos, 40 anos, poucos brasileiros compram 3, 4 apartamentos na vida. A maioria compra 1 apartamento, 2 apartamentos. Então ele vai morar grande parte da vida naquele apartamento. Eu não posso fazer um apartamento que no dia que eu entrego ele já está atrasado. Então a ideia é justamente fazer que ele já esteja pelo menos 20 anos na frente. Para você ter ideia, os nossos empreendimentos, todos eles, padrão, de série, tem um ponto para carga de carro elétrico. Todos. Ah, Bruno, ninguém tem carro elétrico hoje. Hoje, né? Hoje ninguém tem carro elétrico. Hoje é muito difícil. Temos algumas montadoras aí colocando, mas nada em muita escala, você não vê muito na rua. Mas daqui 10 anos, esse cenário vai ser diferente. Exatamente. Nós temos, grande parte dos prédios, a maioria dos prédios tem placas solares nos tetos, no teto do prédio. Isso acaba gerando energia para o condomínio, ou se o condomínio quiser, ele volta para a concessionária. Mas a maioria também acaba utilizando ela mesma. Recarga, reuso de água, isso é super bacana também. A gente capta toda a água que cai na torre, cai no térreo, a gente coloca em caixas no subsolo para reuso, para você regar uma planta, lavar uma calçada. Então, eu acho que esses itens sustentáveis, a maioria dos nossos itens de modernidade são também de sustentabilidade. Eles acabam gerando uma economia limpa, que é para aí que caminha o mundo. Sim. Por exemplo, nossos elevadores. Nossos elevadores economizam 65% da energia que ele usa. Tem um motivo para isso. Se amanhã lançarem essa tecnologia, chama Regen 2. É por isso que eu falo que o projeto é vivo. Se amanhã lançarem o Regen 3, por exemplo, a gente vai trocar. Sem nenhum ônus para o cliente, porque eu já fechei o preço. Só que o projeto é vivo e nunca para pior. Sempre para melhor. Sempre para melhor. Sim. Um caso clássico, videogame também. A gente sempre coloca na videogame, na brinquedoteca, um videogame X. E todo ano lança. Então a gente acaba entregando 3 anos depois do que a gente vendeu. Porque eu acho que até mais de 2 anos, viu, Fabio? Quando a gente compra um terreno, idealiza o projeto, aprova na prefeitura, até a gente fazer o stand, conseguir vender o prédio todo e entregar, já se passaram 5 anos. Nossa, bem mais do que aquilo que eu tinha comentado, né? Porque não tem como. Só de construção a gente leva 3. 1 ano antes para preparar, vai 1 ano, 1 ano e meio antes para você comprar o terreno, acertar e aprovar nas prefeituras se tudo der certo. Então, as tecnologias e as tendências de hoje não vão sair daqui 5 anos. Exatamente. Tem que mudar. Por exemplo, nós temos a vaga para carro elétrico, temos também uma árvore solar super bacana. Ela tem altura de 3 metros, 3 andares, perdão, e a gente está colocando ela em todos os empreendimentos. E em cima das pétalas, né, são grandes pétalas, tem a placa solar, mas ela tem um design incrível, coisa moderna, coisa bacana mesmo. Então, a gente não lança um prédio que nós não estivermos confortáveis em ver que ele vai ser moderno daqui 20 a 30 anos. Então, acho que é essa a nossa preocupação, porque não tem como. As construtoras são construtoras de lares, não são de paredes. Você vai morar lá, é uma coisa super especial. Então, você não pode estar numa coisa antiga, numa janela que faz barulho, aquela folha de alumínio dupla,
Quer dizer, tem que entrar a iluminação. E esse cuidado é incrível, né? Aquilo que você fala no começo. Esse cuidado com quem vai investir o valor e talvez a compra da vida, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do sonho, né? Então é a compra da vida e tá pronto para daqui a 5 anos, quando for efetivamente morar, né? E daqui mais 20 anos, 30 anos. Isso é muito bom e essa preocupação faz toda a diferença. Tem que ter. E além desses diferenciais tecnológicos, né, a segurança, né, e aí quando a gente fala de boas práticas de engenharia, né, na construção, que isso é fundamental. Depois eu tenho uma outra pergunta para você aqui sobre a parte da entrega, mas essa questão da segurança, das boas práticas de engenharia, como a Patriani atua nos seus empreendimentos? Bacana a pergunta, porque é super importante. Na missão, visão e valores da empresa tem uma coisa que sobrepõe apenas uma coisa que sobrepõe o desejo do nosso cliente, que é a segurança. Então estamos falando de duas coisas, né? A da obra, ou do prédio, que nós garantimos elas por todas as normas, pelos materiais utilizados, pela qualidade dos engenheiros e dos nossos parceiros e fornecedores que estão lá com a gente. E também a do cliente. Se o cliente me pedir alguma coisa que não seja segura para o vizinho dele ou para ele mesmo, a gente não faz. E a gente fala, olha, isso eu não faço. Mas tem que ser algo muito especial. Porque tem, às vezes também tem. Mas tem que ser algo, um peso gigante, por exemplo, uma banheira gigante no meio da sala, por exemplo. Isso a gente leva para a parte técnica. E raramente a gente fala, olha, isso eu não consigo. Mas de resto, tranquilo, a gente fica super... feliz com a qualidade dos materiais que a gente tem utilizado. Temos pouquíssimas, quase zero reclamações aí de acabamento. Quando tem, a gente vai, às vezes, no mesmo dia, ver se é nosso ou se é do cliente, porque às vezes é do cliente também, e por causa das personalizações e tudo. E quando é nosso, a gente também vai, às vezes, no mesmo dia, se não no dia seguinte, com certeza, para ver o que está acontecendo. Então é uma vertente que a gente toma bastante cuidado. Isso desde do canteiro de obra, né? O canteiro de obra também fala, e é tão seguro, a gente gosta tanto de falar desse assunto, porque as obras da Patriani hoje estão abertas. E geralmente as construtoras, quando você compra apartamento de uma construtora, você compra e fecha o tapume e vai receber o apartamento surpresa daqui 3 anos, né? Gostou, não gostou, não tem que receber. E uma das desculpas das construtoras é justamente isso, é perigoso. Pô, mas se é perigoso para o cliente, é perigoso para o seu trabalhador também, né? Então fecha. Que tá lá. É perigoso, fecha. E nas nossas não. Nossas obras são abertas, claro, na época da fundação, que tem máquina mais pesada, movimento de terra, é um buraco gigante, então a gente deixa mais travada. Mas depois de mais ou menos 10 meses de obra, quando já dá para ver até alguma coisa na obra, a gente deixa o tapume aberto. E o cliente pode fazer a visita a hora que ele quiser. Não precisa nem avisar no Nem saque. avisar. Chega lá, olha, eu sou o cliente da unidade tal, o engenheiro está aí. O engenheiro para o que ele estiver fazendo, se for concretagem de laje, ele para, desce e atende o cliente. Bruno, nós estamos já indo para o finalzinho do nosso primeiro bloco, mas eu ainda gostaria que você contasse aqui para nós o seguinte. Nós entendemos que ao receber um imóvel, o proprietário está recebendo o sonho da vida dele, né? Aquilo que nós falamos aqui. O que a Patriani considera ser mais importante para que um condomínio se solidifique de maneira correta? Entregar pronto. Eu acho que a implantação, a instauração do condomínio já é, pela natureza do negócio, um negócio que a construtora está repassando o cliente para o condomínio. Lá há um limbo, né, entre o cliente sair da construtora e ir para o condomínio, que nem todo mundo faz isso no mesmo ano. Às vezes o apartamento daquele cliente fica vago 1 ano. Então acho que esse momento de transição é complicado. Eu acho que cabe às construtoras deixar ele um pouquinho mais macio, um pouquinho mais tranquilo. Eu acho que uma das principais vertentes que faz isso é de fato entregar o condomínio pronto. Com enxoval, com a toalha no banheiro, com o vasinho na mesa, porque daí não tem aquela questão do cliente, do morador escolher ou votar, né, o que vai colocar ou o que não vai colocar. Não tem aquela questão de, não gostei dessa mesa branca, quero colocar uma cinza. Então, por exemplo, todas as áreas comuns da Patriani são 100% equipadas e decoradas, até o lencinho do banheiro lá. Então, quer dizer, não tem mais o que colocar, mas eu acho que isso facilita muito. Já com portaria instaurada, uma empresa que tenha nome na região, acho isso bacana também, uma empresa que tenha nome na região, conhecida pelos moradores do prédio, sim, porque daí mata qualquer dúvida. Então acho que acho que é mais ou menos esse o caminho. E tem dado certo. Perfeito, Bruno. Nós voltamos daqui a pouco depois do nosso intervalo.
Olá, estamos de volta. Eu estou conversando aqui com o Bruno Patriani, presidente da construtora e incorporadora Patriani. Bruno, nós falávamos aí no bloco anterior, né, sobre esse cuidado da entrega do condomínio já equipado e decorado, né? Como nessa sequência da entrega, como que a Patriani conduz essa vistoria? Ao engenheiro que acompanha, como que aquele que está recebendo, né, o corpo diretivo eleito que vai efetivamente fazer esse acompanhamento, como que ele tem essa segurança? Ao engenheiro que acompanha, porque às vezes é uma pessoa que não entende de engenharia, de construção, não consegue enxergar se há ou não algum vício ali, né, usando uma linguagem técnica, como que isso é conduzido? É exatamente com o engenheiro da obra. O engenheiro da obra, ele faz a entrega do prédio e ele também assiste o prédio um ano. Então, mesmo que ele inicie uma outra obra no término da primeira, ele faz as manutenções, os consertos, ele presta assistência da obra que ele construiu. Acho que essa é uma forma do engenheiro aprender e também uma forma dessa dor ser menor, né? Porque o engenheiro já conhece a bomba que ele colocou, já conhece o portão, já conhece a piscina, como é que faz com a piscina, manutenção de jardinagem, os grampos da fachada, conhece a laje técnica lá em cima, conhece a caixa d'água. Então, acho que isso é papel fundamental. E alguém no saque do nosso atendimento, fazer junto com o corpo diretivo. Uhum. Tem sido tranquilo, também porque nós entregamos no prazo, né? Então, acho que uma obra no prazo, ela também ajuda bastante nesse tempo. Sim. Se você atrasar 2, 3 meses, ninguém quer uma obra atrasada. 2, 3 meses é muito tempo para atrasar. Uma obra equipada, decorada, bacana, bem acabada. Eu acho que isso, o corpo diretivo, o síndico, já eleito, já vê que a obra já foi caprichada, né? Então, eu acho que esse repasse acaba sendo um pouquinho mais tranquilo. Mas a gente fica assistindo a obra, inclusive um ano depois, nós temos 2 setores bacanas. Um é a manutenção, né? Que, por exemplo, tem um vício oculto, uma tomada que não estava funcionando, alguma coisa que apareceu depois. Então, nós temos uma equipe de manutenção para fazer a manutenção que seja necessária no condomínio. E temos também uma outra equipe, que essa é menos comum, que é a de preservação. Então, é a nossa equipe em contato com o síndico, com o gestor do prédio, que acaba falando, olha, esse mês tem, por exemplo, a manutenção da jardinagem, o mês que vem tem a do portão, o mês que vem tem a da piscina, o mês que vem tem não sei o quê. Então, é como se a nossa equipe fosse um grande Excel, um grande checklist, para eventualmente fazer o trabalho de preservação e não de manutenção. E aí, se não der certo, tem a manutenção que acaba indo. E todo o suporte está lá, né? E esse é um grande desafio, né? Quando se compra um imóvel novo e de quem chega lá e não tem todo esse conhecimento técnico e ter esse suporte por parte da consultora, sem dúvida nenhuma, é um super diferencial. Né? Tem que ficar um ano no prédio fácil. Por exemplo, você compra um carro, você tem lá 1 hora com um consultor que te ensina a mexer no carro. Você tem um celular, em um celular, numa loja, você fica um tempo lá aprendendo a mexer no celular. No prédio não é diferente, né? Não é abandonar a obra, é entregar a obra. Não, e no site de vocês tem uma comparação que eu achei fantástica, né? Vocês comentam o seguinte, é como comprar um carro novo e ter que levar para a funilaria. Não dá para conceber isso, né? A gente faz algumas comparações com carros aí, todo brasileiro gosta de carro, né? Uhum. E a gente acaba fazendo alguns. Os 2 sonhos, né? Eu acho que ficam 2 sonhos, a casa, o carro, né? Muito bom. A Patriani prefere entregar um empreendimento com um síndico morador ou um síndico profissional? E por qual razão? Tivemos as 2 experiências. Acredito que o profissional, por ser profissional, acabe já tendo apanhado em outros condomínios e traz para cá, para os da Patriani, a experiência de outros condomínios. Acho que por essa razão. O morador, ele às vezes, é a primeira vez na vida que ele é um síndico de um prédio. Então ele não sabe nem direito, nem o que às vezes é direito e dever dele, ou direito e dever da Patriani, ou direito e dever do próprio condomínio. Né? Uhum. Então o profissional não. O profissional, já tivemos alguns exemplos aí, e são caras que já preparados, né? já trabalharam em outras construtoras maiores que a da Patriani, em São Paulo, nas grandes, quando elas vieram para o ABC, muito. Eu gosto bastante de conversar com eles, geralmente eles elogiam a gente. Falam, pô, não é só na porrada que a gente consegue as coisas, conversando, às vezes falta alguma coisa, não é da mesma interpretação, e a gente sempre acaba tendo um diálogo bem tranquilo, sendo bem sincero, a gente não tem problema zero com o síndico, geralmente é o contrário, né?
Geralmente é uma relação meio estranha. Não, e eu posso falar bastante isso porque a Neon tem a honra de administrar muitos condomínios da Patriani, e esse diálogo com a construtora, com o síndico, é sempre muito tranquilo, né? Por isso a nossa pergunta anterior, como que é essa entrega? Porque a gente sabe que esse é um problema recorrente, isso acaba acontecendo, faz parte, mas é um problema que eu posso dizer que é muito mitigado quando se trata da Patriani, exatamente por todos esses cuidados que existem aí. Que bacana, né? E também é o fato, né, da pergunta anterior, né? Tipo, a gente não abandona a obra, a gente está lá presente quase que diariamente no quarto ano, né? No um ano pós entrega da obra. Então acho que isso facilita um pouquinho a relação. Né? Não tem reclamação, não tem que ligar falando, vou colocar, né? Acho que isso acaba facilitando um pouquinho. Bruno, você já falou bastante, mas eu acho importante dizer isso, né? O site de vocês também diz assim, venda com resultados é o motor da Patriani, né? E aí eu ia perguntar para você a respeito desse pós-venda, né? Você já falou bastante aí de todos esses cuidados. Você acha importante ressaltar mais alguma coisa que ocorre dentro desse pós-venda junto à administração do condomínio? A vendas é o motor de qualquer empresa, né? O Walter ele só vendeu a vida toda, eu também só vendi a vida toda. Acho que nós já estivemos no outro lado da mesa, nós já fomos um daqueles 40, 50 investidores que se formavam em um grupo, nomeavam um engenheiro e tinham que subir um prédio, né? o chamado preço de custo, que tem muito em Santo André, alguma coisinha aqui em São Caetano. Então a gente via algumas coisas que nós não faríamos na nossa empresa. Então foi pensando também no que a gente faria, no que a gente não faria, que a gente fundou a Patriani. Mas eu acho que o principal é o pós-venda. No stand é fácil fazer uma festa, um champanhe, tapetezinho vermelho, valet, almoço. E as construtoras, elas judiaram muito tempo dos clientes, né? Durante um tempo aí, as construtoras tratavam o cliente como se o cliente estivesse pedindo, por favor, para ver o apartamento, para pagar um boleto antecipado, para dar uma olhadinha, que seja na cor da tinta da parede. Pô, nós fazemos isso de muito bom grado. O cliente é o chefe, além de ser um chefe, de novo, ela voltando lá atrás, é o lar, é a casa dele. Ele está dando uma quantia que ele guardou às vezes a vida toda, aquilo significa muito para ele. Não posso tratar o cliente como um número, né? Então é por isso que a gente tem até, por exemplo, na época do lançamento, quanto é que já vai sair o condomínio daqui 3 anos. A gente acha isso essencial, básico, devia ser quase que obrigatório. Mas enquanto só a gente faz, não tem problema. Mas tamanho cuidado desse pós-venda, que já começa no stand. No stand a gente já começa a prestar conta da vida do cara morando no condomínio. Começando pela administradora, começando pelo valor de condomínio, começando também se ele quiser uma portaria presencial e não uma virtual e não a presencial. Sim. Então esse tipo de coisa eu acho que acaba sendo um pós-venda interessante. Mas é uma empresa, sem dúvida, a locomotiva é a venda. E é a venda bem feita, saudável, não tem aquela coisa de corretora, olha, tá acabando, tem que comprar. A gente prefere que não, seja uma venda mais técnica. Nós mesmos falamos, se o cliente não está seguro, ele não compra, faz o seguinte, volta amanhã, se tiver apartamento ainda compra, se não, assina aqui. Porque não é mole comprar um apartamento hoje. Hoje o financiamento está mais caro, está mais barato, 2% taxa Selic, mas há um ano atrás estava 12%. Sim. E nós ainda estamos entre os financiamentos mais caros do mundo. Então, quer dizer, tem que ter muito respeito com esse consumidor, né? Perfeito. Você comentou sobre o reuso das águas, a energia solar, e uma obra gera aí uma grande quantidade de entulhos, né? Qual a responsabilidade ambiental da Patriani dentro desse quesito também? Pergunta interessante também. Sabe que nós temos um selo Aqua. O selo Aqua é super bacana, ele é abaixo do LEED, que é um selo internacional, que ele tem, se não me engano, 3 certificações, e o Aqua também 3. Nós estamos pegando, inclusive no Serafina, que é a nossa sede, que vai ficar pronto agora em março, nele nós pegamos o Aqua Top. E ele tem uma série de itens de sustentabilidade, começando desde o estudo, a implantação do canteiro, a logística do canteiro, até, por exemplo, detalhes, além de iluminação, ventilação, reuso de água, energia elétrica. Pra você ter ideia, por exemplo, ele tem que estar bem localizado. Ele bem localizado na rampa, na escada de pedestres, a gente faz um trechinho de 10 centímetros, 15 centímetros para o trabalhador subir e descer a bicicleta. Mas não é pela bicicleta, é porque ele pode ficar sem carro.
Então lá naquela localização ele pode ir trabalhar e voltar sem carro, porque é uma localização com ônibus, com metrô, com trem, tudo. Metrô a gente diz porque está perto do trem e depois de uma estação a gente está interligado ao metrô, né? Então é por isso que a gente explica bem. Mas um prédio hoje, média país, gera 30% de entulho. Você imagina, se um prédio tem 10 mil metros, ele vai ter 3 mil e pouquinho metros de entulho. Isso é muita coisa. Isso é muito entulho. E parte desse 1/3 de entulho gerado é, por incrível que pareça, e principalmente o entulho que a construtora poderia ter evitado se falasse com um cliente. Então, por exemplo, eu entreguei meu apartamento hoje de 90 metros, contrapiso onde é contrapiso, piso onde é piso, só que com o meu acabamento, com um piso que eu achei mais bacana na época colocar. Aí o Fábio vai lá no mês seguinte, por isso que a gente fala que é como carro. Você vai lá no mês seguinte, recebe as chaves, paga o financiamento, começa a pagar o financiamento ou quita, quebra tudo. Você quebra a pia, quebra o metal, quebra o piso, quebra a cerâmica, o banheiro é campeão, o banheiro o pessoal quebra tudo e usa a criatividade mesmo. E isso vai para onde? Vai para caçamba, só que isso mais o prédio inteiro, vai o Fábio mais 100 unidades que faz isso. Sim. E é uma coisa que se eu tivesse colocado o Fábio e os clientes na obra, para você me falar antes qual que é o acabamento que você quer, não teria colocado. Então hoje a Patriani está menos de 10%. E estamos evoluindo, estamos caminhando mais para isso. A nossa meta é não quebrar um A, não quebrar um nada. Por quê? Porque se o cliente escolhe antes os acabamentos que ele quer no apartamento dele, isso é super bacana, a gente tem duas grandes vertentes aí que saem ganhando muito. O meio ambiente, a gente coloca muito menos entulho, nem se compara aos 30% do país. E o cliente já recebe no final dos 36 meses o apartamento do jeito dele. Você imagina, a Patriani entrega personalizado. Até a cor da parede da tinta, o ar-condicionado, se você não quiser em tal parede, quiser mudar para tal parede, mais alto, mais baixo, a gente coloca. Pastilha, metal, fora a instalação hidráulica, e ele elétrica. Enxerga, né? Isso com aquele apartamento modelo que é feito antes? Exatamente. Mais ou menos um ano e 2 meses, mais ou menos depois do início da obra, é que nós fazemos 6 grandes eventos, né, durante os 36 meses, um por semestre mais ou menos. E o primeiro deles, aliás, o segundo deles é o apartamento modelo. O primeiro é na fundação, nós chamamos o cliente para olhar aquela bagunça de terra toda e tomando espumante no tapete vermelho. E naquela zona de terra lá, os clientes adoram. E o segundo é o apartamento modelo. Né? Então, a partir daquele apartamento modelo que a Patriani colocou, o piso dela, a porta dela, o metal dela, a louça dela, a altura da bancada dela, de repente o casal, tem um monte, o casal é alto. O padrão da bancada, da mesa é 1,10 m. Quem falou que é 1,10 m? Se o casal for alto, não é 1,10 m, é 1,20 m. Então a gente consegue subir todo o apartamento, 10 centímetros, 5 centímetros, se o cliente quiser. E como é só subir, a mão de obra já tá lá. Isso acaba sendo um serviço de graça. O cliente só paga a diferença do material. Então se eu entreguei um piso X, o cliente quer um piso mais caro, ele me paga a diferença. Todos os acabamentos que o cliente troca é sistema crédito e débito. Isso acaba vindo muito menos coisa pro meio ambiente. O cliente fica feliz porque ele não paga um pedreiro para ir quebrar o que eu coloquei e depois outro para fazer de novo. E ele paga o preço que eu pago. Eu repasso a vantagem de comprar o acabamento de um prédio inteiro para o cliente. Perfeito. Então isso está sendo Você atende a demanda, resolve essa questão de sustentabilidade, né? Essa questão do meio ambiente e deixa o cliente extremamente satisfeito. Bruno, nós já estamos acabando, passou muito rápido, né? Mas muito. Eu queria aqui que você deixasse a sua mensagem para todos que estão nos lendo. A palavra é sua. O que você quiser falar. Acho que não poderia, esse ano totalmente atípico, né? Nós tivemos 4, 5 anos aí no mesmo ano. Em 2019 as construtoras achavam que 2020 ia ser o ano. Encerramos o ano de 2019 pensando como que a gente ia trabalhar se for essa onda um pouquinho mais positiva de 20, né? Janeiro foi assim, fevereiro começaram alguns receios, né? Março a pandemia bateu forte, nossos clientes que são comerciantes de shopping, de loja, que vendem carro, vendem roupa, são investidores, todos eles sofreram, não tem como. E no mercado imobiliário, nós vemos uma grande possibilidade. Eu acho que é o reforço daquela velha máxima lá, tijolo é moeda forte. Eu acho que os investidores em imóveis saíram menos arranhados do que em outras moedas. Então, renda variável, por exemplo, menos 40%. Banco, não está dando nada. Então, nós temos grandes investidores que estão pegando esse dinheiro e colocando ou na Patriani e em outros consultores.
Então, eu acho que é um mercado que está surfando uma onda boa, uma onda bacana. Esses juros baixos vão perdurar um bom tempo ainda. E o bacana é que as construtoras estão lançando empreendimentos mais modernos, mais tecnológicos. Eu acho que começaram a pensar com um pouquinho mais de carinho nos clientes. É uma boa fase para você comprar imóvel, para você locar, para você ser inquilino, para você investir nessa área, seja estúdio, seja loteamento, apartamento de 200 metros, qualquer metragem. Então fica a Patriani aí como mais uma opção, mais um player, e é isso. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Tenho certeza que ficou aqui um gostinho de quero mais. Uma próxima oportunidade, certamente vamos falar mais um pouquinho. A todos que estão nos assistindo, meu muito obrigado. Voltamos na próxima semana.